Ao longo da história, o papado se ergueu como um farol de fé, guiando milhões através dos séculos. Mas e se esse farol estivesse prestes a se apagar? Segundo crenças antigas, textos enigmáticos e teorias que ecoam pelos corredores do tempo, o fim do papado pode estar mais próximo do que imaginamos. Profecias de santos, visões de místicos e até mesmo as palavras codificadas de Nostradamus convergem para um único ponto: o advento de um último Papa, destinado a presenciar o crepúsculo da Igreja Católica como a conhecemos. Serão apenas contos fantasiosos ou escondem um fundo de verdade? Preparem-se para desvendar os mistérios e as profecias que cercam o trono de São Pedro. Veja agora 10 profecias assustadoras sobre o último Papa. Nossa jornada começa no século XII, com São Malaquias, um bispo irlandês conhecido por suas visões proféticas. Em uma peregrinação a Roma, Malaquias teve uma experiência mística, vislumbrando o destino de cada papa que um dia governaria a Igreja Católica. Essa profecia, escrita em enigmáticos versos latinos, descreve cada pontífice com um lema simbólico. A lista de 112 papas termina com um nome que ecoa com um peso singular: Pedro, o Romano. Segundo a profecia, Pedro, o Romano, será o último papa a governar a Igreja, guiando seu rebanho em meio a tempos de tribulação e perseguição inimagináveis. Roma, a cidade eterna, será destruída diante de seus olhos, consumida pelo fogo e pela fúria divina. Mas a parte mais assustadora? O reinado de Pedro, o Romano, marcará o início do juízo final, o momento em que a humanidade enfrentará o julgamento de Deus. Em 1917, na pequena vila de Fátima, Portugal, 3 crianças afirmaram ter testemunhado aparições da Virgem Maria. As mensagens de Fátima, como ficaram conhecidas, continham avisos apocalípticos sobre guerras, perseguições e o destino final da humanidade. Enquanto as 2 primeiras partes da profecia foram reveladas ao público, a terceira parte permaneceu em segredo por décadas, alimentando especulações e teorias da conspiração. Embora a Igreja Católica afirme que a terceira profecia de Fátima se refira à tentativa de assassinato do Papa João Paulo II em 1981, muitos acreditam que a versão completa revela um destino muito mais sombrio para o último Papa. Segundo essa interpretação, a profecia fala de um bispo vestido de branco que caminha entre as ruínas de uma cidade devastada. O pontífice, ferido e sangrando, é finalmente assassinado, marcando o colapso espiritual da Igreja e o triunfo do mal. Michel de Nostredame, mais conhecido como Nostradamus, é talvez o profeta mais famoso e enigmático da história. Seus escritos, repletos de simbolismos e metáforas obscuras, têm fascinado e perplexo estudiosos por séculos. Em suas famosas Centúrias, Nostradamus parece ter previsto eventos como a Revolução Francesa, a ascensão de Hitler e até mesmo os ataques de 11 de setembro. Mas o que ele teria a dizer sobre o destino do papado? Em várias passagens, Nostradamus menciona um líder religioso que foge de Roma em chamas, perseguido por inimigos implacáveis. Alguns estudiosos interpretam essas visões como referências ao último Papa, forçado a fugir do Vaticano diante de uma catástrofe inimaginável. Nostradamus também fala de um Papa negro que governará a Igreja em seus últimos dias. Essa figura sinistra, associada à guerra, à fome e à pestilência, seria o arauto do Apocalipse, o prenúncio do fim dos tempos. Padre Pio, um santo italiano conhecido por seus dons de cura e estigmas, também teve uma visão perturbadora sobre o futuro da Igreja. Embora, não haja registros oficiais dessa profecia, muitos fiéis acreditam que Padre Pio a compartilhou com seus confidentes mais próximos. Segundo essa visão não confirmada, a Igreja Católica sofreria uma grande divisão interna, com facções rivais disputando o poder e a influência.
O Papa, incapaz de conter a crise, seria forçado ao exílio, abandonando Roma e seus fiéis. Essa divisão na Igreja, segundo o Padre Pio, seria um sinal claro da crescente influência do mal no mundo. A fé seria testada como nunca antes, e apenas os verdadeiros crentes permaneceriam firmes em sua devoção. A visão termina com uma nota de esperança, afirmando que após um período de grande tribulação, a Igreja seria purificada e restaurada à sua antiga glória. No entanto, essa restauração só ocorreria após um período de caos e sofrimento global. Anna Maria Taigi, uma mística italiana do século XIX, era conhecida por suas visões detalhadas do futuro. Em seus transtornos místicos, ela descreveu eventos futuros com precisão impressionante, desde revoluções políticas até desastres naturais. Uma de suas profecias mais assustadoras descreve um período de 3 dias de escuridão que cairá sobre a Terra, mergulhando a humanidade no caos e no desespero. Durante esse tempo, o Sol será obscurecido, a Lua se tornará vermelha como sangue e as estrelas cairão do céu. Mas o mais intrigante é que Anna Maria Taigi conecta esse período de escuridão com a figura do último Papa. Segundo ela, os 3 dias de escuridão marcarão o fim de uma era de corrupção e decadência na Igreja, abrindo caminho para o surgimento de um pastor divino que restaurará a fé e guiará a humanidade para a salvação. No entanto, essa nova era de paz e espiritualidade só chegará após um grande cisma na Igreja, onde a falsa Igreja será revelada e destruída. Em 1972, na pequena vila de Dozulé, França, uma série de aparições marianas a 4 crianças abalou a comunidade local. A Virgem Maria, se apresentando como aquele que é, transmitiu mensagens urgentes sobre a necessidade de arrependimento e conversão. As revelações de Dozulé, embora não reconhecidas oficialmente pela Igreja Católica, ganharam um número considerável de seguidores ao longo dos anos. As mensagens enfatizam a necessidade de se preparar para a Nova Jerusalém, um tempo de paz e unidade espiritual que sucederá um período de grande tribulação. O que torna Dozulé particularmente relevante para nossa discussão é a ênfase no colapso espiritual do Vaticano. As mensagens alertam para a crescente influência do materialismo e do secularismo dentro da própria Igreja, minando suas bases e preparando o caminho para sua queda. Embora não mencione explicitamente um último Papa, Dozulé sugere que a era papal como a conhecemos está chegando ao fim. Um novo tempo se aproxima, um tempo em que a fé será testada e purificada no cadinho do sofrimento. As profecias dos papas, também conhecido como a profecia do Papa São Malaquias, é um texto medieval envolto em mistério. Atribuído ao monge de Pádua, o texto prevê o destino dos papas e da própria Igreja Católica. Ao contrário da profecia de São Malaquias, que se concentra em lemas simbólicos, este texto oferece descrições mais detalhadas e sombrias do reinado de cada pontífice. E quando se trata do último Papa, a profecia não poupa detalhes perturbadores. Segundo o monge de Pádua, o último Papa será um homem de grande poder e influência, mas também de ambição desmedida e falta de escrúpulos. Ele será traído por seus próprios cardeais, aqueles em quem mais confia, e verá Roma ser destruída por dentro, consumida por conflitos e corrupção. Essa traição interna, um golpe mortal desferido no próprio coração da Igreja, marcará o fim do papado e abrirá caminho para um período de escuridão espiritual sem precedentes. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, é um texto complexo e simbólico que tem desafiado a interpretação ao longo dos séculos. Repleto de imagens vívidas de catástrofes, bestas monstruosas e figuras enigmáticas, o Apocalipse descreve a batalha final entre o bem e o mal, culminando no fim do mundo como o conhecemos. Muitos estudiosos e teólogos ao longo da história
tentaram decifrar os enigmas do Apocalipse, buscando conectar seus simbolismos a eventos históricos e figuras-chave. E uma das figuras mais debatidas é a besta e seu falso profeta. Alguns interpretam a besta como um poder político ou religioso corrupto que enganará as nações e as levará à ruína. E quem seria o falso profeta, senão um líder religioso que usa sua posição para promover a falsa adoração e desviar as pessoas do verdadeiro Deus? Nesse contexto, a figura do último Papa assume um significado sinistro. Seria ele a besta do Apocalipse, o falso profeta que conduzirá a humanidade à perdição? Ursulina de Parma, uma vidente medieval pouco conhecida, teve visões proféticas que a atormentaram ao longo de sua vida. Ela descreveu um futuro sombrio para a Igreja Católica, um futuro marcado por escândalos, guerras e perseguições internas. Segundo Ursulina, o último Papa viveria em um período de grande turbulência, tanto dentro como fora da Igreja. Ele seria cercado por inimigos, por dentro e por fora, e seria forçado a navegar por um campo minado de intrigas e traições. Ursulina descreveu um clima de medo e suspeita dentro do próprio Vaticano, com facções rivais lutando pelo poder e utilizando todos os meios necessários para alcançar seus objetivos. O último Papa, em vez de ser um farol de esperança e unidade, se tornaria um peão nesse jogo de poder, manipulado por aqueles que buscam explorar a Igreja para seus próprios fins. A visão de Ursulina termina com uma imagem perturbadora: o último Papa, isolado e abandonado, enfrentando seus inimigos sozinho, um símbolo da decadência espiritual e da corrupção que corroeram a Igreja por dentro. Em 1884, o Papa Leão XIII teve uma experiência mística que o deixou profundamente perturbado. Segundo relatos, após celebrar a missa, o pontífice teve uma visão terrível. Ele viu Satanás diante do trono de Deus, pedindo permissão para testar a Igreja Católica. Deus, em sua infinita sabedoria, teria concedido a Satanás 100 anos para tentar destruir a Igreja, mas prometeu que, no final, o bem prevaleceria. Leão XIII, abalado com a visão, teria escrito uma oração especial, a oração a São Miguel Arcanjo, para pedir proteção contra as forças do mal. Embora a visão de Leão XIII não mencione explicitamente um último Papa, muitos acreditam que ela se conecta com as profecias do fim dos tempos. Se considerarmos que os 100 anos de Satanás terminaram em 1984, podemos interpretar o período subsequente como o tempo da Grande Tribulação, o prelúdio do fim. Nessa leitura, o último Papa seria aquele que governaria a Igreja durante esse período de provações e tribulações, enfrentando os ataques finais de Satanás contra a fé. De São Malaquias a Nostradamus, de visões místicas a textos apocalípticos, exploramos as profecias que cercam o trono de São Pedro. Cada profecia, com suas nuances e interpretações, aponta para um futuro incerto para a Igreja Católica, um futuro onde a fé será testada como nunca antes. Mas qual dessas profecias você achou mais assustadora? Aquele que prevê a destruição de Roma? Aquele que fala de um Papa assassinado? Ou aquele que descreve o último pontífice como um instrumento do mal? Deixe seu comentário abaixo com sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre mistérios, profecias e enigmas que desafiam a compreensão humana.